Então vamos lá, essa é a nossa aula dimensionando a rede primária. Eu tenho muitas dúvidas para que a gente possa tirar nessa etapa aí do projeto, né? Todo mundo fica em dúvida. A principal dúvida, na verdade, de quem vai realizar um projeto FTTH desse porte é por onde passar a rota do cabo, né? Qual é a melhor rota para o projeto, né? Muitas pessoas entram em contato comigo me perguntando, Thiago, como é que eu começo? Como é que eu dou o primeiro passo ali? Eu travo toda vez quando eu vou começar a desenhar o meu projeto, né? Então, assim, se a gente partir do princípio que todo projeto começa do cliente para a base, né? A gente vai poder entender melhor sobre a dinâmica e o layout que vai se formando no nosso projeto. Eu entendo que cada caso é um caso e cada projeto nós vamos agir de uma maneira diferente. Vai depender muito da onde que está a base, quais são as configurações do projeto, né? As necessidades do projeto também, né? Para poder atender os clientes da região, tá legal? Então, assim, basicamente não existe uma rota pré-definida, faz pela principal, não, passa uma rede em anel. Existem diversas topologias de rede que a gente foi aprendendo ao longo dos últimos anos de acordo com a necessidade, de acordo com as técnicas que foram evoluindo, né, ao longo do tempo. Mas basicamente a gente, para definir o nosso projeto aqui, a gente precisa levar algumas coisas, ter algumas coisas que a gente precisa levar em consideração aí, que são peculiaridades aí de cada projeto, tá? Por exemplo, se na sua rede primária a gente vai trabalhar com as caixas de emenda, onde a gente vai fazer fusão ali na nossa caixa de distribuição, né? Essa técnica ela requer um esforço de ter, né, um equipamento, uma máquina de fusão, para que a gente possa estar atendendo ali a demanda do projeto, tá? Então, se a gente vai trabalhar com uma máquina de fusão, numa caixa de distribuição e certos tipos de atividade ou manutenção requer um determinado tempo do técnico ou da equipe técnica estar ali naquele local, é necessário que você entenda que se você passar um trecho onde vai da rede primária, independente se tiver uma caixa de emenda ou não, numa rua onde é muito deserto, onde é muito escuro também, né, para que esses técnicos possam trabalhar, fica um risco muito grande da equipe técnica utilizar esse tipo de equipamento, entendeu? Então você tem que levar em consideração também para a rota do projeto como é que vai ser feita a manutenção posteriormente aí, pela equipe técnica de construção da rede ou de manutenção da rede, tá? Porque isso vai impactar diretamente nas atividades de manutenção. Outro detalhe é que você vai, antes mesmo de dar o pontapé inicial, por mais que você comece da residência para a base, tá? Você precisa traçar uma rota, pelo menos imaginária, aonde é possível se passar essa rede primária, levando em consideração, né, onde tem uma rota onde tem posteamento, né, onde tem aporte ali completos no trecho onde você pretende passar o cabo, tá? Mas também esse detalhe que você vai traçar primeiro a rota imaginária do projeto, ele precisa atender boa parte da região onde você vai penetrar com a rede secundária, tá legal? Então temos aqui no nosso exemplo, do nosso projeto, né? As ruas nesse layout aqui, elas cortam em paralelo à grande principal Avenida Margarita que a gente tem disponível aqui, tá? Nessa outra avenida principal, que é a Avenida Curaçao, a gente não tem muita liberdade para entrar ali com as caixas de distribuição. Olha aqui, ó. Se eu fosse colocar as caixas de distribuição aqui no meu projeto, posteriormente eu ia ter que, né, fazer a curva aqui com o meu carro para atender as ruas em paralelo à principal, devido a esse layout do projeto. Por isso que vai mudar muito a rota ou a forma de abordagem de cada região, tá? E nesse caso aqui, eu coloquei como exemplo que a nossa OLT ela vai estar aqui na principal da Margarita, tá? Eu segui aqui a principal da Margarita porque o meu objetivo é atender essa região,
que foi pré-definido anteriormente, tá? Então, meu objetivo é chegar e atender essa região, tá? Isso pode ser determinado pelo seu cliente, se você estiver elaborando um projeto. E aí, só tem essa avenida aqui mesmo para me seguir. A melhor rota que eu defini foi chegar aqui na Avenida Curaçao e atender em paralelo, né, nessa rua que corta, né, a rua Avenida Curaçao pela Rua Delphi, tá? Então, o meu projeto aqui da rede primária, ele vai contemplar apenas essa região onde está esse traço preto, tá? Só é isso a minha rede primária do meu projeto. Eu consigo atender todas as outras etapas do meu Node, tá legal? Aonde a rede secundária vai cortar aqui a rede primária, praticamente, tá? A gente vai colocar as caixas de distribuição aqui ao longo do projeto e a nossa rede secundária vai cortar aqui esse trecho da rede secundária. Ah, mas Thiago, aqui para baixo eu tenho uma rua principal, eu quero continuar aqui com a minha rede primária. Não tem problema, tá? Não tem problema. O que é necessário é que você passe um outro cabo para que possa atender essa rede, essa avenida principal aqui com uma rede secundária, tá legal? Existem diversos casos aí que a gente vai estar mapeando aí na rede secundária também como exemplo, mas esse aqui é um exemplo bem básico que você precisa estar atento aí nos detalhes da rede. Por exemplo, se você fosse atender essa região, o que você precisa encontrar na região onde você vai atuar, qual é a rua que corta todo o trecho onde você vai atender para que você possa passar a rede primária. Então, nesse exemplo aqui, ó, seria essa rua ó, que corta todo o trecho. E é fácil a gente compreender isso e passar a nossa rede secundária aqui atendendo todas as ruas, tá? Por exemplo, eu quero atender aqui, eu cheguei aqui pela principal e eu quero atender toda essa região aqui. Então, essa avenida aqui, ó, que está em amarelo, ela é minha rua principal. Então, eu vou cortar todo o bairro aqui pela avenida principal e depois eu vou remanejando aqui a nossa rede secundária para atender as adjacências aqui do projeto, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma avenida principal, que é a Avenida Mulateiro, né? Ó, Avenida Mulateiro, e boa parte da Avenida Mulateiro eu não tenho atendimento para o lado direito aqui do nosso projeto. Então, é só mais aqui à frente da Mulateiro que eu vou poder atender aqui. Eu tenho que atender dos dois lados da avenida. Eu tenho que obrigatoriamente passar minha rede primária na Mulateiro? Não. Eu posso atender toda essa região aqui, ó, por essa rua, que ela é a Rua Jatobá, né? E aí eu consigo cortar aqui, ó, toda a região do meu projeto e mais lá na frente fazer uma abordagem onde eu vou sair novamente na Rua Mulateiro. Mas o que nós precisamos observar é o seguinte: aqui na Rua Jatobá temos segurança para fazer qualquer tipo de manutenção? A avenida é movimentada? Tem trânsito à noite? Eu vou poder dar manutenção com meus técnicos à noite? Vamos entrar aí na avenida, nessa Rua Jatobá, para que a gente possa ter uma ideia. Ó. Então aqui, ó, é só residência, tá certo? É só residência. Então, se você entende que à noite você vai poder trabalhar muito bem aqui na Rua Jatobá, sem problema algum, então você pode fazer essa abordagem aqui pela Jatobá também, não tem problema, tá? O grande detalhe aqui, ó, é que não entra carro aqui na Rua Jatobá, então só teria que certificar se há o acesso aqui, né, do posteamento vindo pela principal, tudo bem? Mas essa rua aqui, como exemplo, ela corta toda a região. Tá certo? Eu consigo atender para o lado direito, para o lado esquerdo e assim sucessivamente no meu projeto. Thiago, eu quero trabalhar com redes e anel, como é que eu faço? A topologia anel ela vai se adequar quando você for trabalhar com POPs descentralizado, assim a gente consegue ter uma melhor dinâmica, um aproveitamento da rede primária em anel, tá? Agora, se você trabalha em um pequeno bairro, uma pequena região, não precisa, só precisa dimensionar muito bem um projeto para não sobrecarregar apenas um cabo de rede primária para atender todo o bairro. Isso que você tem que levar em consideração, nunca deixar muitos lotes ou muitos nodes apenas numa rede primária, né, num cabo da rede primária,
e assim dimensionando diversos trechos para que você possa ir compondo todo o projeto. Trouxe aqui como exemplo, né, o diagrama aqui do nosso projeto. A gente está nessa etapa aqui, tá? Etapa onde a gente está dimensionando do trecho da nossa OLT, né, da nossa OLT para a primeira caixa, onde vamos chamar ela de CDO, que é a nossa caixa de distribuição, né? Caixa de distribuição óptica, beleza? Essa caixa de distribuição óptica, eu recomendo ela, você comprar aquela caixa de distribuição onde a gente tem uma entrada principal, né, uma entrada de sangria e 8 saídas de derivação, tá legal? Você encontra essa caixa, inclusive, nos nossos parceiros aí na DPR Telecomunicações. A gente vai ter uma lista nos nossos bônus do curso, onde você vai poder ter todos os contatos desses fornecedores que a gente recomenda, tá legal? Nessa caixa de distribuição a gente vai poder falar um pouco mais dela, das características dela aí nos bônus do curso também. Eu vou trazer detalhes dessa caixa da DPR, que é muito boa mesmo para a gente colocar na nossa rede primária do projeto, tá? Custo-benefício dessa caixa é muito grande. O que vai aqui nessa caixa? Em cada bandeja dessa caixa de distribuição, você vai colocar um splitter óptico balanceado sem conector. Dependendo do layout da infraestrutura que você for fazer, a gente recomenda colocar, né, aquele layout, no primeiro nível de splittagem, um splitter de 1:8, no segundo nível de splittagem também um splitter de 1:8, balanceado, só que conectorizado lá na nossa CTO, tá? Aqui nesse caso, esse splitter é sem conector, balanceado, tá? A gente vai ter 8 saídas aqui do nosso splitter para poder atender as nossas 8 caixas CTOs, tá bom? E aí, posteriormente, o que a gente vai ter como prioridade na nossa rede primária? Ferragens, tá? E cabos. E aí você vai ter diversos tipos de cabos aqui que a gente vai estar trabalhando na nossa rede primária. Mas aqui, basicamente, estamos atendendo aqui o trecho, a nossa rota, né? A gente vai ter que fazer uma abordagem aqui nessa rua para poder atender nossa primeira caixa CTO. E essa nossa fibra da rede primária, ela está dando continuidade aqui para baixo, tá? Mas a gente precisa atender com uma caixa CDO nesse exemplo, tá? Aqui nós vamos chamar de CDO ramal 1 node 1, tá? Só existe uma caixa CDO em cada ramal, e nessa caixa CDO é que vamos colocar o splitter principal, por isso que chamamos ela de CDO. Se precisar de uma caixa de emenda, como repetição ou expansão de determinado trecho, né, da rede secundária, nós vamos chamar essa caixa de CO, né, que é caixa de emenda óptica, que é uma caixa expansiva, tá legal? E aqui, nesse caso, eu vou sair com uma fibra de derivação para me atender a minha caixa CTO, que vai estar logo aqui, ó, no meu projeto. Só vai ser a CTO1, ramal 1, node 1, tá? E essa CTO vai fazer a cobertura aqui desse lote de atendimento, atendendo essa quadra aí. Bacana? Se eu quiser atender aqui a próxima CTO, que vai estar nessa outra quadra, bacana, eu vou fazer uma outra abordagem, sair com um cabo de atendimento aqui, para mim poder atender a minha caixa CTO2 do ramal 1 node 1. Bacana? Então, basicamente, assim que fica o diagrama aí, a gente vai compondo todas as outras atendimentos das outras caixas e das outras dos outros cabos de derivação aqui na rede secundária. Quantas fibras eu tenho que deixar no meu cabo da rede primária? No primeiro momento aqui o nosso investimento vai ser para atender o primeiro splitter do nosso ramal de atendimento, da caixa de distribuição. No segundo momento eu posso expandir para mais 64 clientes em cada ramal. Para mim atender mais 64 clientes, né, totalizando 128 clientes por ramal, eu vou precisar deixar uma fibra reserva. Então,
A minha contagem para me saber quantas fibras no mínimo eu vou deixar no meu cabo, seguindo esse padrão, é 2 fibras, 2 FO para cada caixa CDO, tá legal? Ah, o meu projeto está dando 12 caixas CDO. Quantas fibras eu tenho que deixar no cabo, Thiago? Você tem que deixar 2 fibras para cada caixa. No total vai dar o quê? 24 fibras aí para atender o trecho onde você vai estar passando com o cabo da rede primária, tá legal? Se nesse trecho aqui só tiver uma caixa, você pode fazer a abordagem desse cabo aqui, desse atendimento para essa caixa, com cabo de 12 FO mesmo, tá? Cabo pequeno, ou de 6 FO, não tem problema, entendeu? Então, assim, vai depender do trecho onde você vai atender a quantidade de caixa. Então, você vai contar no trecho quantas caixas tem no trecho para poder definir quantas fibras utilizar no cabo. Bacana? Então, esse é o dimensionamento aí que você precisa entender da nossa rede primária. E se você tiver mais alguma dúvida, eu fico à disposição. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!